Segunda-feira, 5 de julho de 2021. Veja os destaques deste fim de semana nas redes sociais. Mais um fracasso da esquerda. Novo protesto, perde apoio popular, tem agressões a aliados e termina em vandalismo. Renan Calheiros é indiciado pela Polícia Federal. Eduardo Bolsonaro aciona Jandira Fegali por apologia ao genocídio. Aécio Neves diz que PSDB pode acabar em 2022. Mais de 1.000 empresas são alvo de ataque global de hackers. Essas e outras notícias do fim de semana você vai ver dentro de instantes. O novo protesto da esquerda contra Bolsonaro perdeu apoio popular, mas registrou uma elevação nos atos de violência. As manifestações da esquerda ocorridas no último sábado não podem ser comparadas à multidão que vem saindo às ruas para apoiar o governo do presidente Bolsonaro. Rio de Janeiro e São Paulo foram as cidades que tiveram um maior público. O que se viu foi uma manifestação partidária. Bandeiras do PT, do PCdoB e do Partido da Causa Operária. Bandeiras do Brasil foram exceção. Foram vistos muitos ônibus transportando pessoas em caravanas organizadas pelos partidos e muita violência no final, como já é de costume. Mas em São Paulo, extremistas de esquerda atacaram policiais no fim do protesto contra o presidente Bolsonaro. É visível que os protestos da esquerda perderam força, mas o que se registrou foi uma elevação dos atos de violência. Um grupo de vândalos invadiu e ateou fogo em uma agência do Banco Santander e destruiu pontos de ônibus na Rua da Consolação, em São Paulo. E teve uma cena que chamou a atenção. Militantes do Partido da Causa Operária atacaram com chutes, socos e pauladas um grupo de ativistas do PSDB durante o protesto na Avenida Paulista. Nós recebemos vários vídeos mostrando as brigas e os atos de vandalismo. Mas como essa plataforma tem restrições relacionadas a imagens de violência, optamos por não mostrar essas imagens que recebemos, para não termos problemas aqui com o nosso canal. Em alguns pontos, os militantes gritavam: "Não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar". O Jornal da Cidade Online resumiu bem essa reivindicação. Desde quando quem comete crimes quer alguém em seu encalço? A nota publicada pela Polícia Militar de São Paulo mostra que a situação foi bem diferente daquela noticiada pela grande imprensa brasileira. Vândalos ateiam fogo em ponto próximo ao cemitério da Consolação. Relatos de agentes de trânsito hostilizados por manifestantes. Equipes do policiamento e bombeiros mobilizadas para conter atos de violência. Houve também ataques à segurança do metrô paulista. Olha aí, grupo entra em confronto com seguranças de metrô. Manifestações contra Bolsonaro, bandeiras vermelhas, rastro de violência, vandalismo e hipocrisia. Manchetes como essa que você está vendo agora só foram publicadas nos canais e sites conservadores, porque na grande imprensa, em vez de mostrarem os atos de vandalismo dos manifestantes e a reação dos policiais tentando defender o patrimônio público, preferiram utilizar a narrativa de que os manifestantes entraram em confronto com a polícia, o que distorce a realidade dos fatos. Mas no interior do Brasil tinha tão pouca gente que faltou militante até para levantar a faixa. Decepcionante. Manifestações contra o presidente em Mossoró não tinha gente suficiente nem para segurar as faixas. Talvez por motivos como esse, não houve uma grande divulgação dos atos por parte da imprensa militante. Eles se concentraram na divulgação das manifestações no Rio e em São Paulo, mas a narrativa chama a atenção de quem testemunhou os atos. O Estado de São Paulo disse que as manifestações pelo país
mantém Bolsonaro sob pressão. A Folha disse que os protestos pediram impeachment de Bolsonaro pelo país. O jornal o Globo não publicou uma foto da manifestação no Rio em sua primeira página, apenas uma foto-legenda falando das manifestações que ocorreram em todo o país pedindo o impeachment de Bolsonaro. Bolsonaro mostra absurdos em manifestações da esquerda e ironiza: nenhum ato antidemocrático será citado. Veja o post publicado pelo presidente nas redes sociais. Nenhum genocídio será apontado, nenhuma escalada autoritária ou antidemocrática ou ato antidemocrático será citado. Nenhuma ameaça à democracia será alertada, nenhuma busca e apreensão será feita, nenhum sigilo será quebrado. Lembre-se que nunca foi por saúde ou democracia, sempre foi por poder. Agora, veja as fotos do post do presidente. Olha aí. A primeira tem os policiais reagindo com bombas de gás lacrimogêneo, policial ferido, manifestante ateando fogo em agência bancária e o ponto de ônibus na Rua da Consolação destruído. O senador Flávio Bolsonaro postou nas redes sociais cenas de manifestações a favor e contra o governo, deixando clara a diferença entre elas, e afirmou que nunca foi tão fácil escolher. Da sua fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Até o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, se manifestou nas redes sociais e criticou o vandalismo protagonizado pela esquerda na manifestação de sábado. Eduardo Cunha critica vandalismo em protesto contra Bolsonaro. São atos antidemocráticos? Mas um outro ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, não escapou das piadas publicadas nas redes sociais esse fim de semana. Uma das legendas da foto que você vai ver agora destacou que o apoio de Rodrigo Maia a Lula já o fez até aderir às manifestações e à causa LGBT. Olha aí. Mas o pânico tomou conta da esquerda brasileira, né? Tanto que Gleisi Hoffmann perde a linha e dispara contra Ciro, mente e ofende para ter palanque na mídia. O Terra Brasil Notícias publicou que Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, disparou ataques contra o ex-aliado Ciro Gomes depois que o pedetista fez críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Gleisi reagiu no Twitter após Ciro chamar Lula de o maior corruptor da história moderna brasileira. A Gleisi disse que a postura crítica de Ciro, que sistematicamente tem atacado Lula, o torna semelhante a Jair Bolsonaro. Ciro Gomes está competindo com Bolsonaro na mentira e na baixaria. Os métodos são iguais porque os dois tremem de medo de enfrentar Lula nas urnas, escreveu a deputada. Partido da Causa Operária celebra a agressão contra militantes do PSDB. Como estampou o perfil oficial do Partido da Causa Operária, o PCO, em mensagem publicada nesse sábado no Twitter, em manifestação da esquerda, Tucano não gorjeia. Voaram para longe como verdadeiros covardes. Um grupo de ativistas do PSDB foi atacado com socos e chutes e pauladas por militantes do Partido da Causa Operária. Bandeiras do PSDB também foram queimadas pelos membros do PCO. Quem andou se manifestando nesse fim de semana foi o candidato derrotado à presidência da República, Fernando Haddad. O povo está aqui na rua para tomar o país de volta das suas mãos. Você é um assassino desgraçado que matou milhares de brasileiros.
disse Haddad, se referindo ao presidente Jair Bolsonaro. E mandou um recado ao presidente: não se engane, Bolsonaro, você não é dono de nada, disse Haddad. Ele fez o discurso para uma legião de petistas durante a manifestação na Avenida Paulista. Mas o curioso é o que ele afirma: diz que cada vez que Bolsonaro ameaçar a democracia, as ruas serão ocupadas. Aqui tem gente que lutou pela redemocratização do país. Você é um representante da ditadura militar, um representante mequetrefe, saiu dos porões da ditadura junto com torturadores. Não se engane, Bolsonaro, você não é o dono de nada, está com os dias contados. O povo está aqui na rua para tomar o país de volta das suas mãos. Você é um assassino desgraçado que matou milhares de brasileiros. Fernando Haddad. Bom, enquanto uns deliram, outros começam a cair na realidade. Aécio Neves diz: PSDB tem que tomar cuidado para não acabar em 2022. Em 2014, Aécio Neves perdeu a eleição presidencial para a ex-presidente Dilma Rousseff e acabou perdendo o controle do partido para o grupo do governador de São Paulo, João Dória. E esses dois tucanos não se bicam. E Aécio é um crítico da possível candidatura de Dória ao Planalto em 2022. O mineiro apontou o risco do partido definhar caso cometa o erro de ficar refém de um projeto pessoal. Essa informação foi publicada no site Metrópolis. E para completar, Eduardo Bolsonaro aciona a comunista Jandira Fegali, apologia ao genocídio. A deputada Jandira Fegali foi acionada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara, com apoio de Roberto Jefferson. O presidente do PTB também assinou o documento. Em seu canal no YouTube, Eduardo Bolsonaro disse que Jandira Fegali quebrou o decoro parlamentar ao postar foto do genocida Joseph Stalin em suas redes sociais, em clara relativização das atrocidades cometidas pelo ditador soviético. Uma delas foi o Holodomor ucraniano. O Holodomor foi um confisco de grãos da Ucrânia que, em números conservadores, teria levado à morte de 4 a 5 milhões de pessoas, mas que há estimativas que dizem que esse número pode chegar a mais que o dobro. Eduardo Bolsonaro citou ainda que os assassinatos a mando de Stalin, que enviou milhões de opositores políticos para morrer cruelmente nos campos de concentração conhecidos como gulags. E disse mais: não se brinca com quem assassinou mais de 20 milhões de inocentes, maioria por apenas discordar do cruel genocida. É inimaginável que alguém tente relativizar a imagem, por exemplo, de Hitler, ditador do sistema nazista, que é justamente criminalizado no Brasil. Eduardo Bolsonaro. Ele espera que a deputada Jandira Fegali perca o seu mandato por apologia ao genocídio. Agora vamos falar da CPI da Covid, né? Senador desmancha castelo de cartas da CPI contra Bolsonaro e aponta suspeita de falsificação de Luiz Miranda. O senador Fernando Bezerra, em entrevista à TV Senado, atacou a cúpula da CPI, formada pelos senadores Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros, por apresentarem factoides e castelo de cartas que se desmancham diante da ausência de materialidade e de fatos concretos. Disse que as pessoas que estão fazendo as denúncias não merecem a menor credibilidade. Quando disseram que o Dominguete era uma testemunha plantada pelos governistas, ele rebateu, dizendo que foi convocado pela oposição. O governo Bolsonaro não tem nada a ver com isso. O problema é que eles se depararam com a realidade. E acrescentou que a CPI cumpre uma narrativa política. É um instrumento de desgaste para o governo. Fernando Bezerra falou também sobre o adiamento do depoimento do presidente da Precisa, justamente por falta de materialidade. Só que o presidente da Precisa divulgou um vídeo desmentindo a dupla Miranda, né? Precisa Medicamentos divulgou um vídeo preparado pelo próprio CEO da empresa, o Francisco Maximiliano, com uma lista de mentiras contadas pelos irmãos Luiz Miranda, deputado federal
e o Luiz Ricardo Miranda, o servidor do Ministério da Saúde. Segundo Maximiano, as mentiras vão desde afirmar que a invoice pro forma é equivalente a uma nota fiscal de um compromisso de pagamento, até a cronologia entre o primeiro contato com o Ministério da Saúde, o envio da invoice, a reunião com o presidente Jair Bolsonaro e a revisão de pontos específicos dessa invoice. De acordo com o presidente da Precisa, o vídeo foi enviado aos senadores da CPI da pandemia para dar uma espécie de satisfação, uma vez que seu depoimento foi cancelado para dar lugar ao de Luiz Paulo Dominguete. E do jeito que a CPI anda, nem o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, suporta mais a CPI e já está até ironizando, né? Belíssimo trabalho, bem imparcial. Ao responder questionamentos de um jornalista sobre o super pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro e questionado se aguardaria o final da CPI para dar entrada no pedido, Lira respondeu em tom bem irônico: vou esperar a CPI, que está fazendo um belíssimo trabalho, bem imparcial. E já que falamos do relator da CPI, uma notícia sobre ele bombou nas redes sociais neste sábado. Polícia Federal indicia Renan Calheiros por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A PF diz ter indícios de que Renan recebeu propina da Odebrecht. A Gazeta Brasil publicou que a Polícia Federal indiciou o senador Renan Calheiros pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A PF disse ao Supremo Tribunal Federal ter indícios de que o relator da CPI da Covid recebeu 1 milhão em propinas da Odebrecht em troca de apoio a um projeto de interesse da empreiteira no Senado, quando ele era presidente da casa. Segundo a Polícia Federal, a existência de indícios suficientes de autoria e de materialidade contra o senador envolvendo a aprovação no Senado de um projeto de resolução sobre a alíquota de ICMS. A acusação tem como base os registros internos do sistema de pagamentos de propina da Odebrecht. E Renan Calheiros já tenta desqualificar o seu indiciamento. Veja o que ele disse. Todas as vezes que a PF indiciou senadores, eu desfiz no Supremo o indiciamento quando fui presidente do Senado. Isso é abuso de autoridade, diz Renan Calheiros. Marido da deputada Carla Zambelli parte para cima de Ciro Gomes. Esse vagabundo desse Ciro Gomes aí fez um áudio me ofendendo, me chamando de pilantra, chefe de milícia, falando mal da Carla, minha esposa. A deputada Carla Zambelli postou no sábado um vídeo em que comentou as ofensas proferidas contra ela e seu marido por Ciro Gomes. A deputada disse que o Ciro tem desorientação ética, retórica de botequim, números distorcidos e valentia virtual. O marido da deputada, que também é cearense e é diretor da Força Nacional, além de dizer o que você está lendo aí ao lado, declarou o seguinte: o Ceará e todo o Brasil sabem que ele é um frouxo. Vamos às notícias internacionais. O incêndio a menos de 400 metros de uma plataforma de petróleo no Golfo do México gerou cenas assustadoras. Rompimento de uma tubulação de gás submarina da estatal mexicana Pemex provocou um incêndio. Grande explosão é registrada no Mar Cáspio, na costa do Azerbaijão. Segundo o jornal Gazeta do Povo, relatos iniciais da imprensa local diziam que o incidente estava relacionado a uma plataforma de petróleo da região, mas a Companhia Estatal de Petróleo do país, SOCAR, negou que tenha ocorrido um acidente em alguma de suas instalações. Segundo autoridades locais, as chamas podem ter sido causadas por uma erupção vulcânica. E por falar em vulcão, nas Filipinas, vulcão expele nuvem de gás a 1.000 metros de altura e deixa 15 mil desabrigados. Depois de acordo, o navio que bloqueou o canal de Suez vai ser liberado. A agência Reuters informou que os proprietários e as seguradoras do navio Evan Given, que bloqueou o canal de Suez por 6 dias em março, chegaram nesse domingo a um acordo formal sobre a indenização a ser paga pelos prejuízos causados. Os detalhes não foram divulgados.
Israel abre embaixada nos Emirados Árabes Unidos. Quem deu a notícia foi a revista Oeste, dizendo que o ministro das Relações Exteriores de Israel quebrou mais um tabu ao inaugurar no último dia 28 a embaixada do país em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. Yair Lapid também abriu um consulado na cidade de Dubai. A aproximação entre os dois países foi incentivada pelos Estados Unidos, com o objetivo de, as palavras do secretário de Estado Antony Blinken, criar um futuro mais pacífico, seguro e próspero para todos os povos do Oriente Médio. Filipinas, avião militar cai e deixa mortos e desaparecidos. Irã gera tensão ao não enviar imagens de instalações nucleares para a ONU e compromete a renovação de acordo com os Estados Unidos. Diretor-geral da OMS diz que vacinar 10% da população de cada país era suficiente para conter a pandemia. Segundo Tedros Adhanom, garantir esse número de vacinação o mais rápido possível em todos os países encerraria o estágio agudo da pandemia. A Delta foi detectada pelo menos em 98 países, disse o diretor-geral da OMS. Quando a gente fala Delta, é a variante Delta. Ela está predominando em Portugal e, como disse, já está presente em 98 países. Nos países com baixa cobertura de vacinação contra a Covid-19, cenas terríveis de hospitais sobrecarregados, de pacientes, estão voltando aí ao normal. Mas nenhuma nação está fora do perigo ainda, disse Tedros Adhanom, diretor da OMS. Mais de 1.000 empresas são alvo de ataque global de hackers. O grupo hacker ligado à Rússia estaria por trás do ataque que impediu que uma das maiores redes de supermercados da Suécia funcionasse nesse sábado. Parece que esse é o mesmo grupo que atacou a JBS em maio. Esse grupo está por trás do cyberataque contra pelo menos 20 provedores de serviços gerenciados de TI que atendem pequenas e médias empresas. Colunista denuncia máfia digital paga para elevar ou cancelar famosos. O jornalista Léo Dias denunciou nesse domingo uma suposta máfia digital no Instagram, composta por perfis pagos para falar bem de celebridades ou cancelar figuras públicas. Em sua coluna no portal Metrópolis, Dias revelou que o cartel pode cobrar de 20 mil a 200 mil pelas parcerias. Agora as manchetes relacionadas ao STF e à Justiça. PGR recorre da decisão que estende efeito da suspensão de Moro. Nunes Marques vota contra transferir Adélio para Minas Gerais. E a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, respondeu na Justiça a um pedido de esclarecimento feito pela ONG LGBT, Grupo Arco-Íris, sobre ser a única seleção a não usar a camisa 24 na Copa América. A determinação havia sido feita na última terça-feira pelo juiz Ricardo Seifer, da 10ª Vara Civil do Rio de Janeiro. Mera liberalidade, afirmou a CBF ao questionamento sobre a camisa 24. Finalmente livre, Oswaldo Eustáquio vai em busca de justiça, denuncia Moraes e novo golpe no Senado. Após denunciar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, à Corte Interamericana de Direitos Humanos por abuso de autoridade e cárcere privado, o jornalista Oswaldo Eustáquio conseguiu sua liberdade. Finalmente livre, agora ele vai em busca de justiça. A PGR, após um ano de investigação, descobriu que o inquérito dos atos antidemocráticos foi uma fake news. Fiquei um ano no cárcere por causa desta farsa e só resta a essa corte pedir desculpas. Sem base legal, o STF reabriu o inquérito para perseguir os filhos de Bolsonaro. Para Oswaldo Eustáquio, o real motivo de sua prisão ilegal, arbitrária e inconstitucional foi o fato dele ter denunciado um golpe que estava sendo preparado
contra o presidente Jair Bolsonaro. Depois de um ano, estou de volta. Fui preso injustamente, torturado e hoje estou sobre uma cadeira de rodas por denunciar um golpe contra Bolsonaro. Hoje, na minha liberdade, denuncio um novo golpe, desta vez do Senado. E já aviso, sou Bolsonaro até 2026. E vocês? Saudades. Esses foram os destaques desse fim de semana nas redes sociais. Estaremos de volta na segunda-feira, dia 11 de julho, com as notícias e os destaques do próximo fim de semana. Até lá.